mesmo, Geraldo, e o Max, que é o nosso doutorando aqui, que trabalha com essa tecnologia de microarrays. Então, a proposta foi nós apresentarmos a vocês como utilizar a técnica, principalmente a técnica dos microarrays, para fazer análise do transcriptoma, não é? Então, para isso, nós vamos começar com o conceito de transcriptoma, as duas formas de nós interpretarmos o transcriptoma, não é? Inicialmente, como o próprio nome diz, é o conjunto dos transcritos de uma célula, não é? Todos os transcritos. Embora a espécie de RNAs mensageiros, né, eles são os mais famosos pelo fato deles serem os RNAs codificadores das proteínas. Então, eles sempre serão os RNAs mais famosos, e o foco dos estudos sempre são os RNAs mensageiros, embora muitas outras espécies de RNA existam. Então, vocês estão vendo aqui uma figura, na parte esquerda da figura, nós vemos uma maneira de interpretar o genoma funcional. O genoma funcional, né? Essa parte esquerda da figura aqui, e eu acho que vocês estão vendo a flechinha aqui. Então, nessa parte da esquerda, nós temos a interpretação do genoma funcional em termos funcionais. Quer dizer, somente uma parte do genoma que transcreve em RNAs. Né? Então, todos os genes que nós temos, todo o nosso DNA no genoma, somente uma parte desse genoma é finalmente transcrito em termos de RNAs. E esses RNAs, eles são, o conjunto total é referido como transcriptoma. Né? E qual parte desse transcriptoma codifica proteínas? É uma parte, não em todo transcriptoma vai codificar proteínas. Né? Então, significa, nós temos nesse transcriptoma um conjunto de RNAs codificadores e uma grande parte de RNAs não codificadores. Já na parte direita da figura, nós temos uma outra maneira de interpretar o genoma funcional. Né? Então, nós vemos aqui em termos numéricos. Né? Em termos numéricos, nós temos um conjunto de genes funcionais, né, que transcrevem um conjunto maior de RNAs, certo? Que é o nosso famoso transcriptoma. E esse conjunto de RNAs, ele vai, que agora nós estamos nos referindo aos RNAs codificadores, eles codificam um número enorme de proteínas, né? Em termos numéricos, o que nós conhecemos? Por exemplo, na célula humana, no genoma humano, somente nós podemos afirmar com um pouco mais de certeza o número de genes funcionais. Na espécie humana, em torno de 25 mil genes. Quantos RNAs nós temos? Ainda nós não sabemos. São milhares, mais do que esses 25 mil. E proteínas? Nós não sabemos ainda qual é o número de proteínas totais que uma célula eucariótica tem. Né? Então, fica desse jeito aí as duas formas de interpretar o genoma funcional. Então, o que eu discuto, né? Em termos do dogma central da biologia molecular. Qual é o dogma central? DNA codifica um RNA e codifica a proteína. Né? Isso é um dogma que foi cunhado lá no final dos anos 1950, do século XX. Isso mudou? Não, isso não mudou. Que alteração que nós tivemos nesse dogma central da biologia molecular? É a quantidade de genes que nós analisamos atualmente. Então, ficaria dessa forma hoje o dogma. Genoma
codifica um transcriptoma, que codifica o proteoma. Então, já aparece uma outra palavra aqui, que, em analogia com o transcriptoma e forçosamente com o genoma, o que seria o proteoma? O conjunto total de proteínas de uma célula, né? De um órgão, de um organismo. Então, o que nós vemos, o grande avanço que houve desde que a biologia molecular foi estabelecida com esse fluxo da expressão gênica, é o número, a quantidade de entidades que nós analisamos atualmente, né? Então, como é que nós, atualmente, como que nós vamos obter o nosso transcriptoma, né? De onde sai esse transcriptoma para a gente analisar? Nós temos que isolar isso da célula, né? Então, tomamos como exemplo aqui uma célula eucariótica, né? Que é compartimentalizada. Nós temos o núcleo e o citoplasma. Onde está o nosso transcriptoma? Ele está em todos esses compartimentos. Nós temos RNAs nucleares e nós temos RNAs citoplasmáticos, né? E nós temos uma figura simplificada, onde nós vemos a transcrição, focando aqui RNAs mensageiros, a proteína, mas cabe lembrar que todas as espécies de RNAs que são colocadas dentro desse termo transcriptoma estão aqui. Então, nós fazemos uma extração do RNA total, como a gente diz, dessas células, usando, vamos dizer assim, de uma maneira muito simplificada, como se fossem solventes e agentes desproteinizantes, principalmente o fenol, né, que nós utilizamos para desproteinizar, porque na extração do RNA, o nosso foco são os RNAs totais. Então, nós não queremos DNA nessa hora e nós não queremos proteínas. Então, nós usamos o fenol, que nós desproteinizamos, através de centrifugações. Essas proteínas, elas ficam aqui numa interfase, e os nossos RNAs, eles vão ficar aqui na fase aquosa, como a gente diz. Ele é transferido de uma maneira muito simplificada, nós estamos contando isso aqui para vocês, e fazemos uma precipitação desses RNAs totais, ou do RNA total, com álcool, ou isopropanol gelado, ou etanol gelado. E através de centrifugação nós vamos ter um pellet, um precipitado do nosso RNA total. Aqui é que encontra o nosso transcriptoma para ser analisado. Agora, como analisar esse transcriptoma? Bom, antes de qualquer coisa, você tem o seu RNA total, você precisa avaliar se esse RNA, essa preparação de RNA, ele tem uma integridade adequada para você partir para os seus experimentos, suas análises do transcriptoma. Então, o que se faz? Não mudou nada, o que mudou foi o tipo da tecnologia, a miniaturização, mas é sempre baseado em eletroforese. Uma eletroforese clássica, que sempre foi usada, o gel de poliacrilamida, que é utilizado até hoje. Pode-se usar também o gel de agarose, só que nesses casos, desses tipos de eletroforese, o gel de eletroforese, poliacrilamida, agarose, nós utilizamos muito RNA para ser analisada a integridade. Então, existem projetos em que você tem 1 micrograma de RNA. E, às vezes, você tem que colocar metade da sua amostra num gel convencional de eletroforese, só, embora seja importante, mas só para analisar a sua integridade. Então, estava ficando cada vez mais inviável esse tipo de análise, embora imprescindível, não é? Então, o que acontece? Com o avanço da nanotecnologia,
as empresas de biotecnologia, os engenheiros, eles desenvolveram esses chips que nada mais é um processo eletroforético. Aqui dentro nós vamos ter um gel, nós temos um gel aqui dentro desses pocinhos, desses orifícios, e você coloca aqui, aplica uma quantidade agora não de microgramas de RNA, mas de nanogramas de RNA. Nós passamos a trabalhar com nanogramas de RNA para fazer análise. Então, um chip desse aqui, para fazer eletroforese microfluídica, que é o princípio, utilizando esse bioanalisador aqui, né, você coloca isso, os seus RNAs nesses potinhos. Como eu estava dizendo, nós estamos fazendo aqui uma análise da integridade da nossa preparação de RNA total por eletroforese microfluídica, usando esse chip desenvolvido aqui pela empresa de biotecnologia, uma nanotecnologia. Qual foi o avanço que nós tivemos com esse tipo de tecnologia? Principalmente por essa miniaturização, a quantidade de RNA total input que nós utilizamos para analisar a integridade. Eu estava dizendo que a gente usa na faixa de nanogramas de RNA para a gente ter o perfil das bandas que correspondem ao RNA total, né? Então, nós temos aqui o eletroferograma mostrando as duas bandas que correspondem ao RNA ribossômico 28S, essa banda aqui, é o RNA ribossômico 18S. Aqui, uma banda menor, que contém o RNA ribossômico 5S e o RNA transportador, o pool de RNA transportador 4S, que é o coeficiente de sedimentação. O aparelho também nos lança uma densitometria dessas bandas e vocês vejam que esses picos, né, eles têm uma área, E a divisão da área, né, medida desse primeiro pico, que corresponde ao RNA ribossômico 28S, dividido pela área do pico que corresponde ao RNA 18S, quanto mais próximo essa razão, mais próximo de 2, o seu índice de integridade vai se aproximando de 10. Em 10, uma amostra com RNA, a integridade do RNA igual a 10 é uma amostra ideal para nós prosseguirmos com as nossas análises. Então, aqui, na raia A, nós vemos uma preparação de RNA cujo rim, o valor de integridade, que o índice de integridade está bem próximo de 10, e na raia B um exemplo de um RNA que já apresenta um perfil de degradação. Vocês vejam que o pico de RNA do RNA ribossômico 28S já está bem mais fraco e aparecem fragmentos de degradação de RNA ao longo de toda a corrida, né? Mas alguém pode me perguntar, mas o meu foco não é o RNA ribossômico, e você aí está falando de RNA ribossômico. O que acontece, gente, é o seguinte: numa célula eucariótica típica, qual é a quantidade relativa de RNAs mensageiros, por exemplo, que é o mais famoso, aí, como eu estava dizendo? É 1%. Uma célula especializada na síntese de proteína muito específica, por exemplo, o viduto de galinha, que produz muita ovoalbumina. A porcentagem de RNA mensageiro da ovoalbumina é 3%. Uma célula que está avidamente produzindo uma determinada proteína num determinado momento. Ou o mieloma, que produz um tipo de imunoglobulina específico, monoclonal, é no máximo 3%. A maioria dos RNAs celulares é representada pelos RNAs ribossômicos, que a gente consegue ver as bandas. E outra, os RNAs mensageiros, eles têm tamanhos moleculares diferentes, dependendo da proteína que eles codificam. Então, não tem a quantidade suficiente para fazer uma banda característica de RNA mensageiro. Então, o que a gente faz? Toma como referência esses RNAs ribossômicos. Se eles estiverem íntegros, muito provavelmente você tem o seu transcriptoma íntegro. As moléculas estão íntegras das suas células que você isolou e você pode, então, partir para as suas análises finalmente.
Quais análises que nós temos aqui para fazer? Não, desculpe, esse slide que aparece aqui, os tipos de RNAs, né? Quais são os tipos que a gente já havia falado antes? Quais são os tipos de RNAs que estão presentes no transcriptoma? Aqui nós vemos os principais, os mais famosos, né? O RNA mensageiro, que codifica as proteínas, os RNAs transportadores, como o próprio nome diz, eles transportam os aminoácidos para o local da biossíntese proteica, e os RNAs ribossômicos, que compõem os ribossomos, que são o alicerce para a síntese proteica. E, então, em termos de transcriptoma codificador de proteínas, ainda nós temos são os RNAs mensageiros. Os outros são chamados de RNAs não codificadores, né? Agora, entre os RNAs não codificadores, o mais famoso é a classe dos microRNAs, ou melhor, a espécie dos microRNAs, que, como o próprio nome diz, são pequenos RNAs cuja função é uma função reguladora. Eles não codificam proteína, mas eles regulam os RNAs mensageiros. A taxa de tradução do RNA mensageiro para proteína tem um controle fino na célula eucariótica, no citoplasma, que é exercido pelos microRNAs. Depois nós temos os RNAs de interferência e vários outros RNAs que foram descritos nos anos recentes. Um desses não codificadores mais famosos que estão recebendo foco de muitos trabalhos atualmente são os long non-coding RNAs, né? São RNAs grandes, com pelo menos 200 nucleotídeos, mas eles não têm a capacidade de codificar proteínas. Eles também têm uma função reguladora, né? Os principais métodos para a análise da expressão gênica transcricional. Então, vamos lá. Nós temos o sequenciamento de RNA, o RNA-seq, ou RNA-seq, mais fácil falar em português, RNA-seq, que é baseado, como o próprio nome diz, no sequenciamento dos RNAs, do transcriptoma. E na maioria das vezes, mas não só, os pesquisadores estão sequenciando RNAs mensageiros ainda. RNAs mensageiros pelo fato deles serem os codificadores das proteínas. Mas, recentemente, estamos incluindo nesse sequenciamento os long non-coding, né? Nós podemos também sequenciar. Tudo depende, nesse caso do RNA-seq, do tipo de biblioteca que é preparado para fazer o seu sequenciamento, né? Então, é um método baseado em sequenciamento. Temos aqui a PCR em tempo real, a RT-PCR, né? Como diz assim, em linguagem comum no laboratório, que é baseado no método que também mede a expressão gênica transcricional, baseado na amplificação de sequências alvo, né? Então, aqui já temos uma diferença entre a RNA-seq e a RT-PCR, porque aqui na RT-PCR, embora seja um método muito preciso, um dos mais precisos, se não for o mais preciso, para medir preciso e sensível para medir a expressão gênica transcricional, ela mede a expressão de um gene por vez, né? Diferente aqui do RNA-seq, que você tem a análise do transcriptoma toda. E, finalmente, nós temos os microarrays. Os microarrays também eles servem para medir os níveis de expressão dos genes funcionais, só que o princípio desse método é por hibridização. Não é por amplificação, não é por sequenciamento, mas sim por hibridização dos RNAs em que você isolou lá da sua célula. Você vai fazer uma colorização, entre aspas, desses RNAs. O Max aqui daqui a pouco vai explicar o processo dessa colorização. E você vai aplicar esses RNAs, entre aspas, colorizados, para fazer hibridização em cima de lâminas, que são os microarrays, onde tem todos esses pontinhos. Cada pontinho desse aqui contém uma probe, ou melhor, uma sonda que corresponde ao RNA que você está
estar procurando. Então, são muitas probes que você tem no microarray. Hoje nós temos array com milhares de probes, milhares de sondas, podendo rastrear quase que o transcriptoma todo mesmo, né? Aqui na parte superior direita da figura, nós vemos aqui o símbolozinho de um repositório de dados de array, que é o Array Express, né? Um repositório de dados de microarray. Nós já temos lá depositado perto de 72.899 experimentos já cadastrados, com aqui são 2.428.000 ensaios, com mais de 50 terabytes de dados arquivados. Isso aqui é uma fonte riquíssima, e esses dados são baixados free, são grátis. Os pesquisadores podem baixar esses dados, formular novas hipóteses, novas análises e fazer experimentos, análises, para chegar a novas conclusões com isso aí. Então, quando usar o microarray ou sequenciamento de RNA? Eu diria o seguinte, tudo depende da pergunta que você tem. Se o seu trabalho tem... Você tem que olhar bem a pergunta que você está fazendo. Se a sua pergunta envolve o conhecimento da sequência nucleotídica de cada um dos RNAs que você vai analisar no transcriptoma, aí não tem outra alternativa a não ser o sequenciamento, que é essa parte aqui à direita, né? À direita da figura, o sequenciamento do RNA. Mas se a pergunta do seu trabalho ela não englobar, não necessitará do conhecimento da sequência nucleotídica, você quer saber o nível de expressão de uma quantidade grande de genes, o método adequado são os microarrays, né? Só que lembrando que lá no microarray você tem o processo de hibridização, não é? Uma característica do microarray é que aqui estão depositados sequências, sondas de genes previamente conhecidos, né, de vias metabólicas, de marcadores imunológicos, de todas as funções da célula você coloca nesse microarray, mas são genes já previamente conhecidos. E o sinal, a intensidade do sinal de hibridização vai ser o reflexo da expressão de cada gene que está representado no microarray. Aqui no sequenciamento de RNA, como o próprio nome diz, você tem o sequenciamento de cada nucleotídeo e você tem a possibilidade de fazer uma cobertura de todo o genoma funcional, né? Então, as reads, como a gente diz, que são as sequências que você vai obter, o que tem que fazer? Você tem que alinhar o genoma de referência da espécie que você está estudando. Se for humano, se for o camundongo ou alguma outra espécie, mas já tem que ter o genoma de referência depositado lá nos bancos de dados para você fazer o chamado alinhamento das sequências e a contagem dos reads. Então, aqui, o sequenciamento de reads vai representar os níveis de expressão. Ambos os métodos, eles são complementares, microarray e sequenciamento, mas são princípios diferentes, né? E como que surgiu essa técnica de microarray, né? Isso já vem desde lá de meados dos anos 1990, lá do século passado, né? Do século XX. Nessa época, eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos microarrays, dos arrays, melhor dizendo, desde os seus inícios, né? Porque os trabalhos originais publicados, eles foram publicados em 1995 por um grupo francês, liderado pelo Bertrand Jourdain, em Marseille, no sul da França, no INSERM de Marseille, no Centro de Imunologia de Marseille, e eles desenvolveram
uma técnica chamada de macroarrays, utilizando membranas de nylon, e a gente usava um replicador de colônias. Que colônias são essas? Colônias que eram essas? Colônias de E. coli, carregando cada uma dessas colônias uma sequência do que a gente chamava de ESTs, que é Expressed Sequence Tags, que eram pequenas sequências representando cada uma delas um RNA mensageiro, ou seja, da célula humana ou do camundongo, como a gente fazia na época, porque eram essas duas espécies que estavam sendo sequenciadas nessa época. O projeto de genoma estava em pleno desenvolvimento, e nós, como a gente dizia no jargão do laboratório, nós spotávamos, né? Fazíamos spots dessas colônias em membranas de nylon, gerando em cada membrana, do tamanho mais ou menos de um cartão de visita, 1.500 pontinhos. Então, nós saímos de uma técnica pontual, que aqui não está representada por uma questão de espaço, que era o Northern Blot, que a gente fazia uma corrida eletroforética e fazia a sonda e tinha um resultado de um único gene. Nós passamos a rastrear 1.500 genes de uma vez. Foi um avanço muito grande. E aqui é um exemplo do resultado que nós tínhamos. Um importante detalhe, naquela época, lá no meados dos anos 90, até começo dos anos 2000, nós usávamos isótopos radioativos para marcar as sondas. Nós tínhamos que importar esses isótopos, o fósforo 32, né? O CTP, o DCTP, o DATP, o fósforo marcado com fósforo 32, aqui a ampola em amarelo, ou o fósforo 33 aqui em azul. Quem é dessa época vai lembrar muito bem dessa época toda, que chegavam os isótopos, era um estresse danado, porque tinha que sair da Inglaterra isso e chegar no laboratório aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, seja lá onde for, tinha que estar no dia que estava marcado no rótulo. Isso, para o representante, era uma dor de cabeça, porque se chegasse fora do dia, devolvia o negócio. Mas o pessoal já estava desenvolvendo os métodos fluorescentes para fugir da radioatividade. E eles conseguiram sintetizar fluoróforos, né? A cianina 5, ou a cianina 3, ou Cy5, Cy3, o Cy3 passou a ser utilizado porque ele degrada muito menos. E vejam o que está aparecendo aqui na figura. Eu estou segurando aqui uma lâmina de vidro, e aqui atrás tem um aparelho que chama Ray Spotter, que é um robô que já preparava, colocava, ao invés de usar esse replicador de colônias, nós usávamos um robô totalmente automatizado, né? Isso foi importado pela FAPESP, o projeto temático que nós tivemos aqui no começo dos anos 2000. Nós fabricávamos os microarrays. Eram só 2 laboratórios no Brasil que faziam isso, um no Instituto de Química da USP e nós aqui na USP em Ribeirão Preto. Nós passamos a fabricar os microarrays utilizando esse Array Spotter e já saímos de 1.500 pontos para 9.000 pontos por lâmina, usando agora os fluoróforos não radioativos. Já nos anos 2010, 2020, a indústria biotecnológica, a indústria de miniaturização, né, dessa tecnologia, acabou desenvolvendo arrays com muito mais spots, muito mais genes que são depositados nessas lâminas. Hoje nós temos arrays com 40.000 pontos, 80.000 pontos, 200.000 pontos. Eduardo, tem 1 milhão de pontos, arrays hoje com 1 milhão de pontos. Não existe sequenciamento, nós fazemos também o RNA-seq aqui no nosso laboratório, nós não analisamos 1 milhão de pontos com sequenciamento. Com o microarray você consegue analisar mais transcrito do que às vezes um experimento clássico de RNA-seq, que você precisa ter uma cobertura monstruosa para chegar nesse número de sequências. E aqui é o scanner de microarray para gerar as imagens dessas lâminas.
Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Max Jordan, que é o doutorando aqui em genética no nosso laboratório, que conhece muito bem essa tecnologia, e ele vai explicar para vocês como funciona em maior detalhe todo esse processo. Então, eu estou aqui do lado, qualquer coisa, pode fazer pergunta, a gente está aqui. É exatamente o que você falou. A análise de expressão gênica, ela gera uma grande quantidade de dados e dependendo do experimento que você vai fazer, essa quantidade pode ser maior. E uma das ferramentas essenciais para a análise da expressão diferencial dos níveis dos genes é a tecnologia de microarray, que você consegue fazer no laboratório, uma ferramenta usada, detecta a expressão de milhares de genes ao mesmo tempo, milhares de transcritos ao mesmo tempo, basicamente com uma lâmina de vidro. Então, como vocês podem ver a imagem aqui, essa primeira imagem eu tenho uma lâmina, a olho nu você não consegue identificar nada nessa lâmina, ela é transparente, mas aqui contém vários spots, que vocês vão ver aqui mais para frente, e tem as probes printadas nessa lâmina. Então, o que são essas probes? São sequências de DNA, várias sequências de DNA em cada de óligos, printados nessa lâmina, milhares e milhares e milhares de cópias. Nessa outra imagem aqui, como vocês conseguem ver, é um gasket, que é um suporte onde, depois do processo de preparo das amostras, que eu vou mostrar mais à frente, você coloca a amostra nesses gaskets, que é um suporte que consegue, dependendo do tipo de lâmina que você usa, é um gasket diferente, é um suporte diferente, como o professor falou, e o Eduardo. Existem vários tipos de lâminas, você pode adquirir uma lâmina 8 por 66K ou 4 por 44K, que isso diz muito do tipo de lâmina que da quantidade de probe. Então, você pode ter 40 mil probes na 4 por 44 ou 8 por 60K, você vai ter 60 mil probes, e vai de acordo com o tipo de resolução que você quer, o experimento que você está fazendo. Então, aqui, como vocês podem ver, ao lado esquerdo, eu tenho a representação de um spot. Esse spot é onde você vai ter as probes. E aqui, como vocês conseguem ver, você tem essas probes printadas, várias milhares de probes nesse spot que vão ser hibridadas com a sua amostra. E como essa amostra ela é preparada? Então, como o professor disse no início, você tem que ter uma amostra de RNA muito boa, tem que ter uma integridade boa dessa amostra de RNA para que o resultado que você vai ter na hibridização seja um resultado confiável. Então, o primeiro passo é você obter essa amostra de RNA, como o professor falou, verificar a integridade, e no protocolo do experimento você tem a conversão desse RNA em uma síntese na verdade não conversão, mas a síntese de um cDNA, através dessa Affinity Script RT. A partir daí, você vai ter uma outra conversão, utilizando a enzima T7-RNA polimerase, para um cRNA, juntamente com a amplificação e colocando o fluoróforo, que aqui no caso está representado como Cy3. Essa incorporação desse fluoróforo pode ser tanto Cy3, que é o verde, quanto o Cy5, que é o vermelho, que eu vou mostrar para vocês. Então, o procedimento é o mesmo. Então, nessa etapa aqui, você tem essa amplificação, essa incorporação do fluoróforo e a amplificação desse cRNA. Para só, então, você ter a purificação dessa amostra, como é mostrado aqui embaixo, você tem a purificação dela, e inicia o processo de hibridação. Então, aqui, mais uma vez, o gasket, onde as amostras são colocadas no array, e começam os procedimentos, como, por exemplo, essa lâmina é montado, como a gente fala, um sanduíche nessas chambers do gasket com a lâmina, já com as amostras. Você deixa a 65 graus por em torno de 17 horas,
num forno de hibridação. Então, ele vai ficar ali overnight. E no outro dia, tem os procedimentos de lavagem dessa lâmina para só então chegar para a leitura. E essa leitura, aqui só para mostrar para vocês que, caso for um experimento to color, porque tem essas duas possibilidades, igual o professor chegou a citar anteriormente, você pode fazer o experimento one color só com a side tree green, né, sendo como fluoróforo verde, ou você pode utilizar os dois fluoróforos, verde ou vermelho, side tree e side 5. E o procedimento é o mesmo. O final, que essas duas amostras, a diferença é que elas vão no mesmo array e depois a intensidade do sinal é medida com as cores diferentes. Vocês vão ver um pouco mais para frente, diferentemente do one color, que é só do green. Então, voltando à lâmina, depois que ela passa pelo processo de lavagem, da hibridação, você tem aqui o scanner, como também o professor mostrou na imagem anterior. Aqui na parte de baixo você consegue ver um carrossel que fica dentro desse scanner. Nessa parte um pouco mais à direita, aqui na imagem inferior, você tem um laser. Então, esse laser emite uma luz para essa lâmina que excita esse fluoróforo da sua amostra. Então, dependendo, se for side 3 vai ser verde ou side 5 vai ser vermelho. Então, aqui pode ver que é um carrossel grande, acho que tem em torno de 48 possibilidades de lâmina, né, que é possível colocar. Uma capacidade grande. E depois do scanner ativado, você tem o processamento dos dados de uma forma computacional. Então, você consegue transpor essa luminescência que foi feita que foi excitada através do laser na sua amostra, do seu fluoróforo. Você consegue captar essa fluorescência e há uma conversão em dados quantitativos. Então, aqui é uma imagem de uma análise bruta, que inicialmente é extraída desse processamento de dados. Então, essa aqui é uma das primeiras imagens que você tem. Essa imagem aqui é uma imagem QuantIF, é uma imagem relativamente grande. E, a partir daqui, é necessário um processamento dessa imagem, como eu falei, para transposição de dados quantitativos. Então, tem um programa da Agilent, que é o Feature Extraction. Esse feature ele vai possibilitar essa conversão desses dados, dessa imagem bruta de valores de luminescência para valores quantitativos e valores numéricos. Então, essa aqui também é uma outra imagem que é gerada e vão ser gerados os valores quantitativos. Esse Feature Extraction, ele também é importante para as normalizações que são feitas. Então, é feita uma normalização porque há sutis diferenças entre os arrays. Então, você precisa identificar o que é um background, o que é, como vocês podem ver aqui na parte superior, arranhões, possíveis arranhões que podem ter, ou partículas de poeira, ou aqui embaixo, como estou mostrando para vocês, saturação de spots. Então, você precisa fazer essa normalização que vai permitir a eliminação de variações entre esses arrays. Então, o Feature Extraction, ele possibilita essa normalização já inicial desses arrays, para que as amostras possam ser comparáveis. Essa daqui é um exemplo de uma das tabelas dos dados quantitativos que eu falei, que são gerados. Então, vocês podem ver que, a partir daqui, essa tabela ela tem em torno de... Essa daqui, especificamente, ela foi feita de um array de 8 por 60, então ela tem em torno de 70 mil linhas. Então, aqui eu tenho o nome dos genes, eu consigo observar aqui a sequência das probes, identificação dessas probes e, mais para frente, o valor de expressão desses genes. E só a partir daí você vai analisar esses valores brutos para gerar a tabela do gene diferencialmente expresso. Você pode fazer isso com a plataforma, eu estou mostrando aqui uma plataforma livre, como R, né, que é uma plataforma
free, que você consegue acesso livre, ou com softwares que são adquiridos até mesmo pela Agent, softwares pagos, né, para esse tipo de análise. O R, você consegue através do pacote Lima, que é o Linear Models for Microarray Data, no site da Biconductor, e basicamente ele faz os processos de quê? De correção do background, como eu mostrei para vocês que é necessário ser feito. Então você pode fazer através do pacote Lima, ele permite isso. Você tem uma normalização entre os arrays, uma normalização dos arrays e entre os arrays, e a análise de um sinal, que pode ser o SciTree, como eu falei, que é o sinal verde, ou o TwoColor, utilizando os dois fluorófilos, né? E análise de 2 grupos ou vários grupos. Então, a possibilidade de análise utilizando o microarray é muito grande, porque o volume de dados gerados é muito grande. Então, você tem todas as possibilidades dentro desse pacote do Lima e feito dentro da plataforma R. Isso, depois dessa análise do gene diferencialmente expresso, a gente passa para uma etapa de gerar um gráfico. Esse gráfico ele é importante, o que é conhecido como heatmap, que ele faz uma clusterização hierárquica. Então, essa clusterização hierárquica, ela é feita com base na semelhança do gene diferencialmente expresso, ou dos genes, ou da amostra do que você está trabalhando. Esses agrupamentos que são feitos, eles são agrupamentos normalmente não supervisionados. Então, de acordo com o perfil da sua amostra ou do seu gene diferencialmente expresso, eles vão ser agrupados. E isso é interessante porque essa imagem aqui, ela mostra 2 tipos de agrupamento. Então, eu tenho 2 tipos de clusterização, na verdade. Tem uma clusterização aglomerativa e uma clusterização divisiva. São 2 métodos de algoritmos para a mesma análise, mas 2 formas diferentes de analisar. Então, esse primeiro clusterização aglomerativa, ele pega o que há de semelhante nos genes e vai fazendo os agrupamentos. Então, como vocês podem ver aqui, à medida com que vai passando, ele vai montando os agrupamentos dos genes. E montando como se fosse uma árvore filogenética, né? Que a distância entre esses genes, ela é significativa. Ela tem o seu significado, que de acordo com o aumento dessa distância, você tem que esses genes eles estão mais distantes em relação à expressão, né, nesse tipo de análise. E nessa clusterização divisiva, você junta todos os genes que têm uma expressão parecida e ao longo das análises eles vão sendo separados para no final você ter essa clusterização. Então aqui um gráfico, um heatmap maior, para vocês poderem visualizar de uma forma melhor e entender. Essas cores, elas são super informativas, de acordo com o nível, com a expressão dos transcritos que você está analisando. Então aqui em vermelho, eu tenho aqui os genes, são os genes que estão super regulados. Em verde, eu tenho genes que estão em baixa expressão, que a gente fala down regulados, né? Aqui em cima, essa legenda é importante, que ela mostra, ela está em logaritmo de 2, e ela mostra o fold change. E o que seria isso? É quanto um gene está diferentemente expresso em relação ao outro. Então, se eu pego aqui um tratado, um controle, e digo que um gene está com fold change de 2, eu estou querendo dizer que ele está 2 vezes mais expresso, ou menos expresso, relativo ao controle que você está analisando. Então, aqui eu vejo, inicialmente, que esse grupo aqui está com a down regulação, nessa situação, enquanto esse outro grupo aqui, esse lado aqui mostra o nome dos genes, ele está com a superregulação. E o que eu disse antes,
essa árvore filogenética que você consegue fazer com a expressão dos genes. Dendrograma, né? Exatamente. Lembra de célula dendrítica, que tem os dendros, né? Exatamente. Então, esses garfinhos aqui que dão o nome ao processo aqui, que são os dendrogramas, né? Isso, exatamente. Então, esses dendrogramas, eles são tanto para os genes quanto para as amostras. Então, vocês conseguem observar que aqui as amostras em triplicatas A, elas tiveram uma clusterização, porque o perfil de expressão delas é semelhante, então, de forma não supervisionada, elas foram agrupadas. E aqui as amostras em triplicata B, elas também foram agrupadas de acordo com o seu nível de expressão. E assim eu consigo ver com os genes também. Quando eu reparo aqui esse dendrograma dos genes, isso é importante porque, numa análise posterior, como uma análise de enriquecimento funcional, por exemplo, eu posso pegar um grupo de genes que estão intimamente correlacionados com a sua expressão aqui dentro desse dendrograma e poder jogar numa análise funcional, como por exemplo no programa DAVID. Eu consigo ver processos biológicos, eu consigo ver vias de regulação. E agora, eu gostaria de ver, desculpa, Max, de eu interferir aqui, mas eu gostaria de fazer uma lembrança, o seguinte, esse agrupamento de genes de amostra, nós vamos falar dos genes. Eles, genes cuja expressão são muito semelhantes, eles são agrupados juntos. Mas vale lembrar aqui que esse agrupamento não é baseado na sequência desses genes. Não é uma comparação de sequência, mas sim do nível de expressão, do padrão de expressão. Não tem nada a ver com a sequência dos genes, né? Isso você vai ver lá com o sequenciamento, que não é o caso aqui, né? Exatamente. Então, é relativo à expressão deles, no caso. E como eu falei, então, esses dados de expressão que são gerados pelo microarray possibilitam uma infinidade de análises posteriores, enriquecimento funcional, e uma delas é interação, uma rede de interação. Isso por quê? Porque é possível adquirir uma lâmina com as probes tanto para mensageiro quanto para long non-code também. E microRNAs, exatamente. Então, essa possibilidade de lâminas diversas faz com que você, num experimento, tenha essas espécies diferentes de RNA e consiga fazer, por exemplo, uma rede de interação. Então, aqui, dando um exemplo, utilizando essa ferramenta que chama LNCTA, você consegue fazer uma rede de interação entre RNA e RNA, que aqui no caso é RNA e uma molécula de RNA longa não codificante. Então essa ferramenta ela permite essa predição de interação por meio da mínima energia livre de interação física dessas moléculas. Então a gente sabe que as moléculas estão ao tempo todo interagindo, né, numa regulação gênica gigantesca. Então essa interação ela é essencial para a biologia da célula, e esse programa ele consegue predizer essa interação física entre essas duas moléculas. Então você consegue obter um resultado com o microarray da expressão de espécies diferentes de RNA e consegue fazer uma rede de interação utilizando essa ferramenta que é o LNCTA. Então aqui um exemplo de uma rede que foi desenhada pelo programa Seedscape. Então, os dados de energia livre, mínimo de energia livre, que foram obtidos pelo LNCTA dessa interação, é uma análise demorada. Então, ele gera dados quantitativos gigantescos e foram usados aqui dentro do Seedscape, que é para desenhar a rede, e você consegue obter as interações de moléculas dentro desse contexto que você está analisando. E, para finalizar, nós temos as aplicações do microarray. Então,
concluindo aqui a nossa explicação, esses microarrays, eles podem ser utilizados para aqui algumas das aplicações, né? Principalmente determinar o perfil da expressão gênica. Você pode identificar marcadores de expressão gênica, mas relacionada a doenças. Tudo isso baseado nas assinaturas de hibridização, né? Chegando até as interações regulatórias que existem na célula, que agora está muito na moda, a gente estudar a interação RNA-RNA, então microRNA, RNA mensageiro, long non-coding RNA, em cima de RNA mensageiro. Tudo isso é possibilitado por essa análise dos padrões de expressão gênica colhidos com a técnica dos microarrays. Eu gostaria ainda de salientar que todo esse processo de microarray, isso é uma tecnologia que vem sendo aperfeiçoada desde lá dos meados dos anos 90 do século XX e incrementou-se tanto a parte de bancada, né? As lâminas hoje estão muito performáticas. A bioinformática dos microarrays está muito desenvolvida. Nós temos aí avanços de mais de 10, 15 anos. Essa plataforma R, mais de 10 anos, né, Max? Que eles aperfeiçoam, bioinformáticas, que desenvolvem algoritmos para análise de dados de microarray. Então, quando você chega num heatmap desse, numa rede de interação, muitos dados que foram colhidos já foram filtrados, porque eles não têm a estatística adequada pelos os níveis, né, os cutoffs, como a gente fala. Então, o que realmente é analisado é aquilo que você tem de estatisticamente confiável. A probabilidade estatística de estar ocorrendo aquilo é muito grande. E a validação, onde fica? Você tem a validação por um segundo método, que o padrão ouro é a Real-Time PCR, mas o que acontece? A Real-Time PCR, você vai ver nível de expressão. A validação mesmo do seu dado, no meu ver, como a gente trabalha aqui no nosso laboratório, você tem que voltar para o seu sistema modelo e trabalhar com outras ferramentas de edição gênica, por exemplo, para neutralizar a expressão daquele gene que você identificou pelo microarray e ver se perturba aquela via, aquele fenótipo. Então, aí a pesquisa continua nesse sentido aí. Bom, eu acho que pelo tempo que nós temos, nós passamos as principais ideias aí para vocês. Espero que tenha sido aproveitado. Eu acho que agora a gente fica aberto para questões, né, Eduardo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos abertos. Oi, professor. Primeiramente não, né? Muito obrigado novamente pela sua apresentação, do Max. Eu acho que foi bastante esclarecedora, bastante conteúdo para a gente poder refletir